Opa! Olá, bom dia. Domingo, qual é a boa de domingo? O que você tá fazendo nessa quarentena? Se não fosse quarentena, o que você estaria fazendo hoje? Essa pergunta não é para você entrar em colapso, é só para você perceber. Às vezes, você não mudou tanta coisa assim num dia que você estaria em casa. Bom, essa live de hoje eu não botei um tema, não programei um tema para vocês. Queria conversar mais sobre o que está acontecendo, quais são as implicações disso, mas tudo dentro do âmbito do autoconhecimento, que é a minha área. Bom, dentro do teu estado emocional, dentro do que você conhece por você, quando você é forçado a fazer alguma coisa, há algumas lutas internas. Que lutas internas são essas? Bom, de vários tipos, de várias ordens. Mas por que essas lutas internas? Por que isso eleva tanto essas coisas, né? Simplesmente porque você tem algo aí dentro mal resolvido. Tem as sombras aí dentro que não foram destrinchadas, que estão precisando, vamos dizer assim, se abrir. Porque quando há uma pressão, isso solta, isso sobe. Vamos supor que você nunca lidou com o teu lado emocional. Vamos lá, vou citar três tipos de pessoa. Uma pessoa que nunca lidou com o lado emocional. E aí essa pessoa sempre tá fugindo, sempre tá. Ah não, prefiro ver uma série, vou sair, vou beber. Não tô dizendo que todo mundo que sai beber tá fugindo. Mas estou falando de uma situação específica onde você começa a ser confrontado dentro de você ou por uma situação e você prefere esquecer, fala assim, não vou pensar nisso, não vou me entregar a isso, né, achando que isso seria se entregar ou isso dói muito para mexer. E essa pessoa ela vai fugir de alguma forma, não consegue ficar sozinha, né? Não consegue ficar sozinha, né? Se a pessoa não consegue ficar sozinha, consigo. Porque vem lembranças, vem pensamentos, às vezes não vem nenhum pensamento, palavra por palavra, mas vem uma, uma descrição de algo, vem uma sensação, e aí tá fugindo. Esse tipo de pessoa são aquelas pessoas que você toma um monte de cuidado, sabe? Que você às vezes não quer nem encostar, sabe que vai explodir, você não sabe, você tá sempre pisando em ovos com essa pessoa. Você pode ser essa pessoa, mas todo mundo já foi essa pessoa, tá? Em alguma situação, em alguma área da vida. Só que essa pessoa, esse primeiro tipo, ele, ele não, como eu vou dizer, você tá pisando em ovos, você não sabe se você vai falar algo e a pessoa vai ficar totalmente sentido e magoado. Ah, Dani, mas se a pessoa ficar sentido e magoado é responsabilidade de quem falou. Sim e não. Sim, tudo que você fala é responsabilidade sua, mas o que o outro sente não é responsabilidade sua, tá? Tá bom. Pode parecer meio estranho, mas talvez você não concorde com isso. Mas se você for botar numa balança, você pega duas crianças que foram criadas pela mesma mãe, tá? Uma vai ficar totalmente sentida por tudo e a outra não. E tô falando que elas foram criadas do mesmo jeito. Cada um tem o seu estado de resiliência. Claro, há outras coisas, há formas de você educar, de você criar. Provavelmente você não foi
a maioria não fomos educados desde a infância a lidar com o emocional. Tanto que eu trabalho com essa área de educação emocional, todos os meus processos têm algo sobre educação emocional. Sobre explicar o que é emoção, sobre explicar de lidar, trazer alguns dados para a parte racional, tá? Não dados tão técnicos assim, mas coisas de factuais. Olha, esse tipo de comportamento atrai esse tipo de pensamento, como você está lidando com isso, qual é a reação, o que isso provoca em você. São mapas, né, de ação e reação que eu fui montando de acordo com o trabalho, com a vivência, com o estudo, com a aplicação em mim mesmo. E tô falando isso porque é dessa primeira pessoa. Porque essa primeira pessoa, esse meu tipo de pessoa, ela explode por qualquer coisa. Não sabe lidar com o emocional. E toda vez que está explodindo, ela movimenta um monte de pessoas ao seu redor. As pessoas têm até medo de falar, não sei se ela está num bom momento ou se ela está num mau momento. E a pessoa que está assim, às vezes tudo que ela quer é alguém que fale, mas ela não sabe lidar com as críticas, não sabe lidar com o elogio. Porque ela tá inflada, tem tanta coisa represada, porque, como eu falei, ela foge de lidar com as situações através de televisão, série, filme, livro, de joguinhos, qualquer outra bebida, qualquer outra distração que faça ela fugir dela. Esse é o primeiro tipo de pessoa. E tem o segundo tipo de pessoa. O segundo tipo de pessoa é aquela pessoa que até tá fugindo, sabe lidar um pouco mais, mas ela não sabe de fato lidar, ela vai reprimindo, ela vai guardando. Tá bom, dá uma desculpa, finge que não vê, tem essas fugas pontuais e fica represando a pessoa rancorosa, a pessoa magoada, a pessoa que tem ódio de todo mundo e vai guardando aquilo de uma forma crucial, assim, na forma que vai, sabe, prendendo tudo. Essa pessoa, esse segundo tipo de pessoa, não é uma pessoa que você também tenha tanto medo de falar quanto a primeira, né? Porque ela não vai explodir por qualquer coisa, mas ela ainda tem ela tem dores emocionais que ela não mexe. E isso a torna instável também. Não tão instável quanto a outro tipo, mas a torna instável porque você não sabe o que está acontecendo, essas repressões, essa mágoa, esse ódio, tudo que essa segunda pessoa foi guardando dentro dela. Então, esse segundo tipo de pessoa, você ainda não sabe quem é, essa pessoa ainda não sabe quem é. Ela se acha no direito ainda de sentir que o mundo ainda deve para ela. O primeiro tipo também sente isso, que o mundo deve, mas sente de uma forma muito mais explosiva, muito mais sensível. E sabe o que é curioso que acontece? Normalmente o primeiro tipo vai pedir ajuda pro segundo tipo. Se você entende? O primeiro tipo vai pedir ajuda pro segundo tipo. Só que os dois tipos ainda são pessoas que estão cegas, não sabem ainda trabalhar isso. Continuam na fuga de si. Continuam se destruindo por dentro. Quando eu digo que a responsabilidade do que eu falo é minha, mas a responsabilidade do que você sente é sua, tô dizendo isso porque a responsabilidade é minha. Se eu falei algo que te magoou, algo que foi ruim, a responsabilidade é minha pelas minhas palavras. Eu poderia ter falado de outro jeito, isso não está em questão. Mas como o outro se sente, como o outro recebe aquele baque,
como ele reage àquilo emocionalmente, se ele segura aquela emoção, se ele explode aquela emoção, se ele dilui aquilo, como é que ele faz isso é responsabilidade dele. E nós somos seres sociais, tá? Nossa evolução cognitiva parte do conhecimento do todo, da parte onde nós começamos a nos integrar com as outras pessoas. Então, quando eu presto atenção no que o outro e tomo isso como uma verdade absoluta sobre mim, ou de uma forma rebelde, ou de uma forma passiva, eu continuo só me adaptando a ele sem olhar aquilo dentro de mim. Eu gosto muito de um comentário, você fala assim, Dani, teu cabelo é preto. Tá, meu cabelo é preto. Não tem como negar isso. Ele já foi vermelho? Já foi louro? Já teve mechas azuis? Já. Só que hoje, mas a cor dele é um castanho escuro, né? Já pintei de preto, quando nasceu ficou, dá pra ver a diferença. Mas, tá, é um castanho escuro, tá bom, mas não. Agora, se a pessoa fala assim, mas teu cabelo é preto. E eu começo a me ressentir disso, porque eu nasci com cabelo claro, igual o da minha mãe, blá, blá, blá. Tem um ressentimento. Por que eu não nasci com cabelo tão fininho quanto o da minha mãe? Blá, blá. Eu nasci com cabelo escuro, por que eu nasci com cabelo claro, mais claro? E aí como você lida com você que vai influenciar. E aí você passa a olhar aquela outra pessoa de outra forma. E quando você olha aquela outra pessoa de outra forma, você briga com ela. Ou briga de explodir, de você não conseguir colocar a sua posição, a sua opinião. Porque todos nós temos algo a dizer, temos algo a fazer, temos algo a falar. E não vem com essa de dizer assim, não quero falar, não quero fazer nada, não. Sim, provavelmente você pode não querer dizer o tempo todo. Mas algo a dizer você sempre tem. Aconselho todo mundo fazer um curso de negociação, sabe? Mesmo que não lide com negociação. Pelo menos para entender como é que esse troço funciona. Todo mundo tem algo a dizer. Todos nós temos algo a dizer, temos algo a expressar. Ontem eu falei dos chakras, né? Todo mundo tem algo a expressar, tem algo a mostrar. E quando você está nesses dois estágios, né? O do explode por tudo e do guarda tudo, da repressão a tudo, eles não são o mesmo polo, tá? Esse sensível demais, ele pode guardar, explodir ou implodir, mas ele se sente com tudo. O outro fica mais represado, mais amargurado. Esse aqui, o primeiro, ele é meio bipolar. Muito alegre, muito triste, muito alegre, muito triste. Esse segundo, ele já não é tanto. Ele começa a ter uma aparência mais sisuda, mais controladora. Não estou dizendo que todo mundo que tem a aparência mais controladora, mais segura, não saiba lidar com a emoção. Porém, é um indicativo, tá? Você tem que conhecer a pessoa, tem que fazer alguma coisa. A pessoa tem que se conhecer. Porque quem está de fora, a não ser que seja um profissional, a não ser que seja alguém que esteja acostumado, é muito leviano fazer esse tipo de análise. E outra característica do segundo é justamente essa, do fazer essa análise, sem necessariamente trabalhar com isso. Vamos supor que ele conseguiu encontrar um equilíbrio, ele era aquela pessoa e conseguiu encontrar um equilíbrio. E aí tá bem, aí ele começa a querer que todo mundo, aí vem o controlador, querer que todo mundo faça daquela forma. Não vá tanto para um outro lado, nem tanto para outro, mas não respeita o momento das outras pessoas. E se não respeitar o momento das outras pessoas, ele se ressente disso também e fica de novo magoado. Eu estava falando
do se expressar, né? Quando você está se expressando, quando você está falando, você se coloca, se você está em uma dessas duas posições, a primeira posição não é nem ouvida. Porque a pessoa vai ter sempre um medo de que ela exploda por qualquer coisa, de que ela não saiba se colocar. Ela grite por qualquer coisa, com não há uma certa estabilidade. Não estou dizendo que a outra pessoa do outro lado tem essa estabilidade, mas que normalmente a pessoa do terceiro tipo que eu vou falar é que vai conseguir conversar com essas duas pessoas. Mas quando você... Uma coisa prática da vida, você está num relacionamento e aí você não consegue falar nada pra tua esposa, pro teu marido, que sabe assim, eu vou ter que explicar isso, vai dar um trabalho, a pessoa vai chegar com um monte de questão, vai dizer que eu não amo mais, vai dizer isso, vai dizer aquilo, vai dizer que eu não ligo mais pra isso, que eu não ligo mais pra aquilo, e às vezes não tem nenhuma relação com isso. Às vezes, não tô dizendo que sempre, né? Mas às vezes não tem nenhuma relação com isso. Acaba transformando o relacionamento em algo superficial, algo que podia ser tão bonito e tão íntimo. Não só íntimo de forma sexual, mas íntimo de forma de um conhecer o mundo do outro, tá? Uma relação de trabalho. Eu não... Como é que eu vou... Eu preciso de alguém que eu precise de fato falar o que eu não gostar, ou falar o que eu gostar, ou que não tenha medo de falar a sua opinião, mas também não tenha medo de escutar a opinião do outro, de não querer que seja sempre a sua própria opinião, mesmo que a pessoa pode acreditar que está certa de forma absoluta. Então, esse tipo de comportamento atrapalha a tua vida. Você pode não ter pensado em melhorar isso de forma, porque eu tenho que lidar com a minha emoção, porque eu tenho que me conhecer, porque eu tenho que me elevar, porque eu tenho que me despertar, porque eu tenho que me melhorar. Então vamos mais raso mesmo, você tem que melhorar isso para melhorar a tua vida de uma forma geral. Melhorar os teus relacionamentos, melhorar como você se comporta no mundo. Não como você se comporta no mundo para agradar os outros, tá? Não estou falando de que você tem que entrar dentro de um papel social, mas de como você está bem com isso. Porque nenhuma dessas duas posições você fica bem. Ou você sente que está meio rejeitado, meio abandonado pelos outros, justamente porque as pessoas não sabem lidar com você. Ou, né, da rejeição ou do abandono, que a pessoa vê assim e começa a ver que você é uma nuvenzinha de negatividade, de controle, de não sei o que, e começa a se afastar de você também. Não dá, não rola isso. E aí eu falo do terceiro tipo. O terceiro tipo é aquele que já começou a trabalhar, não foge mais da sua emoção. Olha para as suas sombras, olha para a sua dor. Não se apega a ela. E sabe que fazer isso vai dar trabalho, tá? Vai ter um custo. Não só um custo financeiro de você ter pago um treinamento, uma terapia, uma sessão de limpeza, um curso de não é só esse custo financeiro. Até porque hoje a gente tem bastante coisa na internet. E eu considero assim, quem está pagando um custo financeiro está chegando mais rápido porque tem acesso às coisas de uma forma mais ordenada. Mas se você quiser, tem bastante conteúdo na internet para vários lados. Inclusive, se você não conhece o meu canal, se inscreva, Desenvolver-se lá no YouTube. Mas você tem um custo. Tem um trabalho. O trabalho de você se olhar, o trabalho de você ver, o trabalho de você aprender com os seus erros, o trabalho de você entender que você está em fase de melhorias. E essa fase
você começa a olhar pro outro, você entende um pouco mais o outro, porque você começa a se entender. Não que o outro pareça com você, mas que o outro também tem emoções parecidas, você vai reconhecer. Talvez ele não tenha o mesmo tipo de emoção, o mesmo tipo de reação quando você tem, mas você passa a reconhecer isso. E passa a reconhecer quando é do outro e quando foi provocado também. Porque você passa a reconhecer também em você. Você reconhece alguns padrões, não o mesmo gabarito. Vamos lá. Quando esse terceiro tipo, ele começa a olhar assim, tá numa situação normal, vida, tá trabalhando, hoje teletrabalho, hoje trabalho home office, e esse home office tá ali e alguém mandou algum e-mail, né, da própria empresa e a pessoa percebe assim, nossa, como esse e-mail feriu meu ego, mexeu com o meu orgulho, talvez tenha mexido com o teu orgulho por ter falado algo sobre o teu trabalho, algo sobre alguma resposta que você deu. Mas esse terceiro tipo, ele vai reconhecer assim, tá, feriu o meu orgulho, eu tenho que trabalhar isso. E não só criticar a outra pessoa, não só criticar quem fez isso. Porque pode ter sido de forma intencional ou não. Como eu falei, é responsabilidade dele. Quem fala é responsável pelo que fala, mas quem escuta também é responsável pelo que escuta e pelo que sente quando escuta. E aí esse terceiro tipo pode reconhecer na hora, pode reconhecer depois e reconheceu assim, nossa, esse troço mexeu comigo de uma forma, tô me sentindo meio estranha. E aí você passa a reconhecer, não, peraí, deixa eu ler isso daqui de novo, deixa eu escutar, prestar atenção de novo no que essa pessoa está falando. O que essa pessoa está falando? Eu tenho que fazer isso. Você aprende a se relacionar melhor com você. E por consequência você se relaciona melhor com as pessoas da sua vida. Amigos, família, trabalho. Você se relaciona melhor com essas pessoas porque você passa a se relacionar com você. Sabe, tem pessoas nessa quarentena, nesse período, que estão muito aflitas. Estão com muito medo. E medos variáveis e variados. Por que essas pessoas estão com tanto medo? Medo de mudança, medo da morte, medo de perder liberdade, medo econômico, medos. E aí, mas cada um vai lidar com esse medo de uma forma. Aquele do primeiro tipo, ele vai lidar com isso como se tudo fosse pessoal. Racionalmente, essa pessoa pode dizer assim, isso não é pessoal. Mas emocionalmente e no âmbito comportamental a pessoa vai reagir e explodir como se fosse para ela. Tudo acontece para mim. Tudo dá errado para mim. Agora que isso daí apareceu esse negócio. Explode. Por tudo. E aí, quando, na segunda pessoa, né, ela vai, talvez ela não pense muito que é por causa dela, mas vai ficar também abalado com isso, tá cego também nesse mundo de emoção. Esse primeiro, talvez nessa quarentena, ele jogue mais, né, joguinho de celular, beba mais, coma mais, tudo para fugir e lidar com isso. Inclusive até trabalhe mais também, para fugir do relacionamento com ele. Esse segundo tipo de pessoa, ele vai fugir também, mas ele foge de uma maneira mais moderada. Ele não joga tanto as suas culpas no outro, não joga explicitamente, mas ele acha que a culpa é do outro. Ele ainda é um cego emocional. Ele ainda não quis muito se trabalhar. Já o terceiro, ele já quis se trabalhar. Ele já quis se trabalhar ao ponto de começar a reconhecer. E quando eu falei dessas pessoas nessa quarentena, talvez essa outra pessoa esteja até mostrando alguma alegria, alguma felicidade. E esses outros tipos não entendem. Peraí, como é que você pode estar alegre
ou tá bem nesse período. Não é que aquela pessoa esteja o tempo todo bem, mas ela escolheu trabalhar isso e se sentir bem. De novo, vou trabalhar a emoção. Dá trabalho, sim. Não vou mentir pra você que, por exemplo, eu tô com um Ame-se Aberto, que é de autoestima. São 4 sessões individuais. Não vou dizer pra você que ele vai ser assim, é moleza. Eu vou aplicar técnicas que vai facilitar esse processo de reconhecimento. Mas se você não quiser, se você não fizer a sua parte, nada funciona. Né? Isso vale para tudo na tua vida. E no emocional é pior, sabe por quê? Porque o emocional é só com você. O emocional, ele só vai refletir de fato no outro, você só vai perceber quando você perder emprego, perder relacionamento, perder amigos. Quando você entrar numa depressão, quando o negócio já for muito mais pesado. Então, por isso é deixado de lado. Sei que hoje é domingo, não queria chegar a um ponto assim tão coisa assim, né? Minha intenção era falar desses 3 tipos e falar que todo mundo já passou por esses 3 tipos. O último não é a fronteira final, porque vai estar, enquanto está se trabalhando, vai ter sempre situações que talvez leve e você passe pouco tempo nesse primeiro tipo, pouco tempo nesse segundo tipo. Então a gente começa também a ser um pouco mais complacível com isso. Isso aconteceu, agora eu preciso resolver isso, rearrumar isso na minha vida. E a partir do momento que eu começo a trabalhar de verdade, né? Eu vi comentando esses 3 tipos de pessoas, dizendo que o primeiro, da história dos 3 porquinhos, falando que esse primeiro tipo seria o porquinho que construiu a casa de palha. Ele queria muito se divertir, não sei o que, ele foi e construiu a casa de palha. O segundo, que construiu a casa de ripas, de madeira, demorou mais deu um pouquinho mais de trabalho, mas ainda assim ele se sentiu livre para brincar, para não sei o que, teve tempo para fazer isso. O terceiro, ele que construiu a casa dele de alvenaria. Demorou mais tempo, ele não pôde sair para brincar com os irmãos, mas ele foi construindo aquilo. Quando veio o lobo mau, né, e soprou a casa do primeiro, foi muito rápido. Quem sopra é esse? São as coisas que acontecem na nossa vida. A gente não pode controlar, a gente não tem esse controle do que vai acontecer. Então, veio o sopro e desmoronou. Qualquer coisinha que ele ali desmorona. Esse é o primeiro tipo. O segundo, teve que vir um vento mais forte. Mas interessante, como eu falei antes, o primeiro tipo sempre pede ajuda pro segundo. Porque não confia no terceiro. Fala assim, como as pessoas podem estar bem num período desse? Só que são 2 cegos, porque quando vai o lobo mau vai assoprar pro outro, ele sopra um pouco mais forte e destrói também. Ou seja, um outro baque emocional. O outro aguentou um primeiro, mas no segundo já se rendeu, já destruiu toda aquela casa. E aí depois eles vão atrás da casa, né, do terceiro porquinho, que tem a casa de alvenaria. Não é que o sopro, que as coisas não vão bater, não vai sentir. Porque na história dos 3 porquinhos, todo mundo conhece, eles estão ali dentro, eles estão com medo, mas eles, de alguma forma o terceiro aprendeu a lidar com isso. Vai sofrer alguns baques? Sim, mas se reconstruir, né? A resiliência vai funcionar muito mais rápido. Eu tenho um vídeo lá que foi uma live que eu fiz aqui sobre resiliência, tem um vídeo lá no canal do YouTube, né? No Desenvolver-se. Aí tem lá um vídeo falando sobre resiliência. Então, esse terceiro tipo, né? Que eu tô colocando assim como terceiro porquinho, ele construiu essa casa de alvenaria, foi aprendendo sobre a própria emoção, essa casa. E quando veio
o sopro não é que ele era imbatível, não tinha medo, não tinha nada dessas coisas, mas tinha mais recursos emocionais, né? Já que eu estou comparando o recurso emocional, tinha mais recursos emocionais para lidar com aquilo, inclusive para ajudar os outros dois. E aí, quem é você agora? Quem é você em cada momento? Aquela pessoa que as pessoas têm até medo de falar com você porque não sabe se você vai estar num dia bom ou num dia ruim. Aquela pessoa que tem sempre uma crítica para qualquer coisa, né? Que aguarda aquela mágoa, aguarda aquilo tudo. Ou você é a pessoa que está trabalhando essas outras coisas. Porque esse terceiro, provável para ele chegar neste ponto, ele passou por todos os outros. Em algum momento deu um estalo. Pode ter sido por causa de muita dor. Pode ter sido numa benção, dizendo assim, antes desse momento de muita dor, ele ter percebido e começado a trabalhar. Mas todo mundo passa. Por exemplo, eu passei por períodos que eu explodia por qualquer coisa. Eu era uma criança muito explosiva. A Ariana típica, sabe? Que rosna o dente e ataca. Quantas brigas eu já não arrumei quando era criança, fisicamente. Porque me olhou torto. Não foi porque coisa assim, não. Foi porque olhou torto. Eu rio, mas assim, eu fui trabalhando. O que era isso que acionava em mim que eu tinha que ir, ou eu tinha que chorar. Assim, eu era chorona. Hoje eu estou chorando por outro motivo. Assim, fico emocionada, percebo, deixo as lágrimas cair. Mas eu passei por uma fase que eu não deixava mais as lágrimas cair. Eu estou contando isso para dizer assim, todo mundo vai passar. Se você olha uma pessoa hoje, que ela tem um pouco mais de equilíbrio que você em algumas situações, provavelmente ela já passou por isso e aprendeu. Né? E aí esse aprender, você começa a observar. Normalmente, quando não é por uma dor muito pesada, muito forte, né, que mudou, que a pessoa viu que precisava melhorar, precisava entender melhor isso, é porque viu algum exemplo. E ao invés de criticar isso, de renegar, que acaba tendo raiva das pessoas que lidam bem com essas situações. Quando isso baixar também e ver assim, tá, aquela pessoa conseguiu. Como será? Será que ela já nasceu assim? Será que sempre foi? Será que tem um caminho? Eu digo assim, tem. É educação emocional. É você aprender a lidar com a sua emoção. Imagina, assim, como uma criança reage. Às vezes a criança passou pelas mesmas coisas na vida, além da personalidade, tem como uma forma como foi tratado depois. Passou por uma situação, e aí como foi tratado depois disso? Você ensinou a criança a reconhecer a emoção, a passar ou mandou engolir o choro? Ou ficou assim, não chora, isso não é motivo para chorar. A criança ainda está aprendendo. E se a gente fica reprimindo, não estou dizendo para deixar chorar, para deixar fazer manha, nada disso não, tá? Estou dizendo de ensinar a perceber o que tá. Eu gosto muito da comunicação não violenta para esse início. Onde você separa fato, opinião e o sentimento daquela coisa. Você destrincha. E você ensinando para uma criança, você pode mostrar para a criança o que aconteceu de fato. E com você, de ensinar como se você fosse uma criança nesse ponto. Tá, o que aconteceu? Eu explodi, eu fiquei com raiva, tive vontade de bater na pessoa, não bati porque eu sou adulta, mas eu não consigo nem olhar para a cara daquela pessoa. E aí eu começo a entender, tá, mas o que gerou isso? O que estava ali tão escondido, né? Fato. Qual foi o fato? O fato foi esse. Qual foi a minha reação? Foi essa. Qual foi a minha opinião? Eu já estava de saco cheio, desculpa a palavra, estava já
lotada daquilo e tive que reagir. Aonde você acha que você tem que trabalhar? No fato que já aconteceu, dele ter feito alguma coisa, ou em tudo que você está acumulando? E que isso, né? Isso vai começar a te dar um mapa das tuas reações. Opa, pensei que fosse cair. Bom, é isso que eu tenho que falar pra vocês. E eu vou aproveitar, já que eu tô aqui do lado da minha estante. Normalmente eu não faço aqui. Isso aqui é a flor do dia do Prembaba. Eu teve uma época, acho que já tem uns 2 anos, eu tava fazendo umas lives no YouTube. Aí eu lia uma flor do dia e depois eu lia uma flor do dia e depois eu explicava, falava alguma coisa. Então eu vou só escolher uma aqui. Independente do que você ache dele, tá? Olha. Saiu 2. E as 2 são do mesmo tema, entrega. Bom, vou ler a primeira. Uma coisa é achar que tem fé. Outra coisa é ter fé. Você acha que tem fé, mas isso é imaginação. É uma fé mental. Essa fé é construída a partir de uma interpretação intelectual do conhecimento espiritual. Essa falsa fé é apenas um truque da natureza interior, pois ela desmorona diante do primeiro desafio que aparece. A autêntica fé é um fenômeno que se dá no plano do coração, e quando essa conexão é estabelecida, pode vir o balanço que for. Você não cai. Este é o poder da fé. Sendo autêntica, ela faz o cego enxergar, o surdo ouvir, o manco subir montanhas. Essa é a minha experiência. Não é interessante estar falando do sopro? E ele falou aqui do balanço, né, de vir. Quando esse terceiro tipo, ele começou a não esperar só o imediato. Tá, eu preciso de construir uma casa. História dos 3 porquinhos de novo. Preciso construir uma casa, mas vou construir ela de seja rápida. Ele podia construir de seja rápida e atender a necessidade dele naquele momento. Mas ele viu algo além. E esse algo além a gente pode chamar de fé? Pode é um trabalho que teve. Sim, é algo. A gente às vezes trabalha em algo que a gente naquele momento assim, não, isso é importante. Tá, mas qual é o resultado imediato disso? Às vezes você ainda não sabe. Você tem expectativa de alguma coisa, mas o resultado concreto você ainda não sabe. Eu vou ler a outra também. Já que saiu as 2, né? Quando cai 2 cartas assim, eu sempre olho a que saiu junto. A devoção é o amor no seu aspecto mais refinado. É quando nos tornamos amantes supremos, amantes da vida. E quando o amor em nós pode se manifestar desta maneira, estabelecendo uma comunhão com o Espírito Santo, essa comunhão nos alimenta, formando assim um círculo benigno. Portanto, é verdade dizer que o amor basta a si mesmo. Então, e fechando, a gente fecha por aqui. Bom domingo para vocês. Viva esse domingo, assim, olha para você, vê quem é você hoje, o que você gostaria de fazer, o que você está fazendo. Observa de verdade. Não faça as coisas só porque você quer fugir de algo, faça as coisas porque ela é importante para você. Você é importante para você. Se você não se conhece, nada funciona. Então, beijos, obrigada para quem esteve aqui até agora. Amanhã eu vou falar sobre numerologia. Aí segunda-feira tem um tema definido, né? Numerologia. Segunda-feira eu vou falar sobre numerologia. E tchau, muito obrigada.
por estarem aqui. Até amanhã às 8h10. Aí amanhã, se tiver perguntas sobre numerologia, não sei o que, eu vou respondendo também. Então tá, beijos. Tchauzinho. Ih, não foi ainda não, gente. Ainda tô aqui.